Olá, pessoal. Eu sou Nedson Martins, advogado no Brasil e em Portugal. Quero falar com vocês sobre a confusão que se faz em relação à autorização de residência temporária aqui em Portugal. A questão é a seguinte: a autorização de residência que está sendo concedida é uma só. Só existe uma autorização de residência temporária ou uma autorização de residência permanente. É o que está previsto na legislação. No artigo 74 da Lei de Estrangeiros, vem dizendo quais os tipos de autorização de residência. E no 75 vem dizendo, vem especificando o que é uma autorização de residência temporária. Porém, nesse mesmo dispositivo consta uma informação de que a autorização de residência temporária terá uma duração de 2 anos, prorrogável por 3, e assim sucessivamente. E que se houver uma legislação específica, especial, pode ser que isso seja alterado. E logo no dispositivo seguinte, no número seguinte, vem falando sobre a concessão de autorização de residência temporária para os nacionais dos países da CPLP. Não é uma autorização de residência CPLP, é uma autorização de residência temporária para Portugal, com normas especiais para um grupo determinado de pessoas de determinados países. A diferença é essa, basicamente. E nessa legislação, nesse dispositivo que foi introduzido na Lei de Estrangeiro, vem dizendo qual a duração dessa autorização de residência temporária, que a comum é de 2 anos, renovável por 3, e na Lei de Estrangeiros tem um dispositivo que diz que aqueles que tiverem alcançados, beneficiados pela legislação da CPLP, pelo acordo de mobilidade da CPLP, terão a autorização de residência de 1 ano, prorrogável por igual período. A diferença é basicamente essa. E o fato de que, para a autorização de residência CPLP, você tem uma autorização de residência, um certificado digital que você tem que imprimir, que não tem sua foto e não tem alguns elementos de identificação. Na autorização de residência comum, que já existia, é expedido um cartão dentro de um padrão estabelecido para todo o espaço comum europeu. Basicamente, essas diferenças, ou seja, a duração e o formato do título, mas a autorização de residência é a mesma, autorização de residência temporária para residir em Portugal. Outro fato interessante é que deve ficar claro que a legislação de estrangeiro ela só regula a sua entrada, permanência e saída de Portugal. Então, ela só vai regular a sua relação dentro de Portugal. Ela não vai te dar direitos fora de Portugal. O que vai gerar direitos para você fora de Portugal são outras legislações que podem, inclusive, mencionar alguns tópicos, alguns dispositivos, alguns títulos da legislação portuguesa. Por exemplo, na legislação do Espaço Comum Europeu, consta informação sobre a residência temporária, a residência permanente. Então, pode ser que na legislação comum do Espaço Comum Europeu conste um dispositivo, e isso existe, que diga que você tem direito de, quando residente em um determinado estado, você possa circular em determinadas condições em determinado período pelos outros estados. Isso consta na legislação. Então, o fato de você ter que apresentar o seu certificado digital, imprimir e apresentá-lo junto com o seu passaporte, não é um privilégio apenas de quem está fazendo a autorização de residência CPLP. Porque a legislação europeia diz que você, para circular em outros países, você tem que apresentar o seu título de residência, ou seja, o cartão, e o seu documento de viagem válido. Inclusive, o título de residência diz que não é um documento de viagem válido. Ele te identifica civilmente dentro de Portugal. Ele não te dá o direito de viajar por outros países como um documento de viagem. O seu documento de viagem é o seu passaporte. Isso tem que ficar claro. Então, vamos verificar agora, na legislação europeia, o dispositivo que te dá o direito de circular dentro do espaço comum europeu pelo período de 3 meses e com quais as condições que ele estabelece. Esse é o artigo 21 da legislação europeia, que fala sobre a circulação de estrangeiro no espaço comum. Vejamos o dispositivo. Vejamos o artigo 21. Artigo 21, número 1. Os estrangeiros detentores de título de residência emitido por uma das partes contratantes podem, ao abrigo deste título, bem como de um documento de viagem, desde que esses documentos sejam válidos, circular livremente durante um período máximo de 3 meses no território das outras partes contratantes,
desde que preencham as condições de entrada. Aqui se refere às alíneas A, C e E do número 1 do artigo 5º e não constem da lista nacional de pessoas indicadas da parte contratante em causa. Então ficou claro que você, solicitando a sua autorização de residência CPLP, você vai ter um certificado digital e você vai circular com seu passaporte para viajar fora de Portugal nos países da União Europeia. Você precisa apresentar o seu passaporte e o seu certificado digital, mesmo impresso, ou no celular. Aí vai depender da autoridade do local se vai aceitar ele no celular ou não. Mas se você tiver uma autorização de residência comum, aquela que já era expedida pelo governo português, em formato de cartão, você também tem que apresentar o seu passaporte. Você não pode viajar para esses países sem o seu passaporte. Você vai ter que apresentar. A única diferença que vai impactar mesmo na vida do cidadão é que dentro de Portugal, você tendo o cartão, você não precisa andar com o seu passaporte, porque ele vai te identificar civilmente aqui em Portugal. Se você tiver a autorização de residência CPLP, você vai ter que apresentar ela junto com o passaporte. Então, é aconselhável que você ande com o passaporte mesmo dentro de Portugal. A diferença é basicamente essa. Agora, para viajar para fora, não há necessidade de você ter um cartão, porque você vai ter que apresentar o cartão e o passaporte. Agora, se você tem que apresentar o certificado digital impresso e o passaporte, qual é a diferença? Então, você pode viajar para esse país dentro das especificações da legislação do espaço comum, não da legislação portuguesa. Agora, outro fato importante é que consta nessa legislação aquele item que diz o seguinte, que quando chegamos em Portugal, somos alertados de que temos que fazer a comunicação da nossa chegada. Se chegamos por um determinado estado do espaço comum e viemos para Portugal, se não formos ficar hospedados num estabelecimento oficial, que esse estabelecimento tem a obrigação de encaminhar a lista de hóspede para o CEF, nós temos que, em 3 dias, fazer a comunicação da nossa entrada em Portugal. Se você está residindo em Portugal, você, cidadão brasileiro, angolano, qualquer cidadão que tem uma residência válida, ou seja, tem um certificado de CPLP, não é só os brasileiros, qualquer um que tiver o certificado pode circular pelo espaço comum. É o que diz a legislação. Não é exclusivo de quem não precisa de visto. Você já está residindo, você vai poder viajar, mesmo se o seu país, por exemplo, como Cabo Verde, que precisa de um visto de turismo, você não vai precisar desse visto. Você tem a residência, então você vai poder circular por 3 meses dentro de um determinado período. E tem que fazer essa comunicação. Não pode deixar de fazer essa comunicação. Vejamos o dispositivo que fala sobre isso. Da obrigatoriedade de comunicar ao outro estado de que você está lá. Você vai fazer alguma coisa naquele território. Você tem que fazer essa comunicação. O artigo 22, no número 1, ele traz o seguinte. Os estrangeiros que tenham entrado regularmente no território de uma das partes contratantes são obrigados a declarar esse facto, nas condições fixadas por cada parte contratante, às autoridades competentes da parte contratante em cujo território entraram. Essa declaração pode ser prestada à escolha da parte contratante, quer à entrada, quer num prazo de 3 dias a contar da entrada no interior do território da parte contratante, em que tenham entrado. Número 2. Os estrangeiros que residam no território de uma das partes contratantes e que se dirijam para o território de outra parte contratante são obrigados a fazerem a declaração referida no número 1. Então, esse vídeo é justamente para deixar claro para as pessoas que não precisa ter medo de fazer a autorização de residência CPLP. Os direitos são os mesmos aqui dentro de Portugal. A única diferença é que você vai ter que andar com o passaporte, junto com o certificado, caso precise se identificar. E fora de Portugal, você vai ter que apresentar o certificado e o passaporte de qualquer forma, mesmo que você tenha um cartão. Então não há uma diferença muito grande e não justifica o fato de você ficar numa fila esperando para receber a residência. Mesmo porque, a partir do momento que você recebe a residência CPLP, começa a contar o prazo de 5 anos para você adquirir a nacionalidade, a cidadania. Se você for aguardar a manifestação de interesse, pode ser que essa fila diminua e isso aconteça de um tempo menor. Mas mesmo assim você vai perder meses aguardando por essa manifestação de interesse para pegar um cartão que só vai ter impacto para você dentro de Portugal. E se você for cidadão brasileiro, você pode aplicar o Estatuto da Igualdade e pedir o cartão cidadão. Não vai depender do cartão de residência
que é expedido na autorização de residência. Pode utilizar o cartão cidadão, que vai trazer muitos outros benefícios. Só ficando atento ao seguinte: o cartão cidadão, ele vale pelo seu prazo, a validade dele é o prazo de validade da sua autorização de residência. Todo o processo para você conseguir o cartão cidadão pode demorar. Então, quando você conseguir, ele já vai vir com um prazo de validade bem curto. Quando você renovar, aí sim ele vai valer por 2 anos, caso as renovações da autorização de residência ocorram por 2 anos. Que isso também ainda não está na lei. Apesar de ter sido divulgado, não está na lei. A gente não tem garantia de que vai ser aplicado a renovação por 2 anos. Mas que seja ano a ano. Mesmo assim, no momento, para muitos, é mais vantajoso pedir a autorização de residência CPLP e começar, inclusive, a contar o prazo para a nacionalidade portuguesa, do que ficar esperando 1 ano ou mais. De repente, não se sabe como vai funcionar daqui para frente a manifestação de interesse. Então, talvez seja uma coisa que demore muito para você conseguir essa residência, regularizar a sua situação. Caso esse conteúdo tenha sido interessante para você, curta, comente, compartilhe e encaminhe para os amigos que precisam dessa informação.